representando, porque E não, olha a que eu torcida torci muito, flamenguista. hein, cara. Torceu bastante. Final de semana de muitos jogos pelo Campeonato Brasileiro. E agora, primeiro, boa tarde pro senhor, né, Zé? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde pra você, boa tarde aos nossos ouvintes. Tamo aí, né? Feliz da conta pelo resultado do final de semana. Ué, foi um bom resultado, né? Daqui a pouco a gente vai chegar no jogo aí, Corinthians e Flamengo. Ficou 1-1. Foi melhor pro Flamengo do que pro Corinthians, vamos dizer assim, né? Apesar que teve a arbitragem, infelizmente, apareceu nessa partida, né? Quando a arbitragem aparece é porque alguma coisa errada aconteceu. Exatamente. Mas vamos lá. O Botafogo parecia que ia deixar a situação do São Paulo mais complicada, mas não é que o São Paulo, uma vitória heróica, iniciou, né? Tava perdendo a partida, uma virada heróica, fez 4-3 pra cima do Botafogo lá no Engenhão, com destaque para 2 gols do Marcos Guilherme, um do Cueva, um do Hernanes, e o Botafogo 2 gols do Marcos Vinícius e um do Guilherme. Realmente, né? Um jogo que dá aquela esperança pro torcedor tricolor paulista, né? Exatamente. O aspecto do jogo mudou muito rápido, né, Diesel? Sim. Eu assisti esse jogo, foi interessantíssimo, jogadas belíssimas de ambos os lados, tanto do lado do Botafogo, que reagiu primeiro, e depois aquela reação surpreendente do Palmeiras, que conseguiu essa virada, do São Paulo, melhor dizendo, do São Paulo, que conseguiu essa virada que poucos esperavam, né? Porque ninguém acreditava nessa virada tão rápida. Eu sou sincero pra você, eu falava, esse jogo ia ser bem complicado pro São Paulo, imaginava que o São Paulo no máximo empataria, mas uma vitória saiu muito melhor do que a encomenda e tirou o São Paulo do Z4, né? Exatamente. Pra quem tá querendo, quem tá de zóio grande no São Paulo, pode ficar esperto que o São Paulo tá fora do Z4. Depois de muitas rodadas, por o São enquanto, Paulo respirou tranquilo. Vamos ver a partir de quarta-feira, né? Já tem mensagem chegando pra gente aqui no Esporte 93. Rapaz, quem mandou? Vamos ouvir aqui. Quem tá participando do Esporte... deixa eu só voltar aqui pra pegar no comecinho a participação do ouvinte com a gente. Vamos conferir agora. Fala, David. Rapaz, o trem não saiu. Agora vai sair, moço. Meu Deus do céu, que coisa de doido. Agora saiu só no meu fone aqui, eu achando que tava saindo, agora sim. Vamos. Boa tarde, aqui é o David da Progresso, ó. Fala pros corintianos aí que não tem dessa não. Fala pro Abóbora aí que não teve vez não, dessa vez não. Tem negócio de arbitragem aí não adianta chorar não, tá que nem a galera do Santos aí. Uma boa tarde aí, tchau, tchau. Valeu, David. Não adianta chorar não com a arbitragem, é o recado do torcedor, né? Fazer o quê, né? Não deu pra eles fazer o quê. Mas vamos voltar aqui ao São Paulo, uma vitória que colocou o São Paulo, por enquanto, tá fora da zona de rebaixamento, tá muito pertinho ainda, tá só 2 pontos, né? O Atlético Paranaense é o primeiro com 17, São Paulo tem 19. Mas já dá uma esperança, né, pro torcedor São Paulino essa situação. Quem jogou no sábado também foi o Palmeiras. 2-0 pra cima do Avaí. Eu já esperava essa vitória, pra te falar a verdade. Exatamente, a gente até comentamos aqui, né? Tinha aquela preocupação que o Avaí já tinha tirado pontos de alguns grandes, mas o Palmeiras fez o dever de casa com o Dudu e o Daverson, né? Daverson marcou pro Palmeiras também e conseguiu mais 3 pontos. E o que tá chamando a atenção no Palmeiras é o afastamento do Felipe Melo, né? Mais do que a vitória do Palmeiras no final de semana, o Cuca já abriu mão do Felipe Melo, não quer mais contar com ele no elenco. Teve até uma coletiva dele no final de semana aí, do próprio Felipe Melo, que ele anunciou que não estava mais no clube, né? Tá fora do time. Pois é. E será que você gostaria de ter ele no Flamengo? Eu gostaria. Ele é cão de guarda, né? Ele é um cachorro doido. Cachorro doido, raçudo. Não é cão de guarda, exatamente, é cachorro doido. Cachorro doido. Isso que é eu gostaria de ver ele no meu time. Não, ele dá uma segurança pra zaga, isso é incontestável. Mas às vezes o temperamento dele faz... Ele pode exagerar um pouquinho, às vezes, em algumas situações. Né? Exatamente. Mas vamos lá, primeira de muitas vitórias fora de casa, time grande não cai. Ganharemos do Coxa, do Coritiba, né, e do Bahia. Já vamos sair dessa zona de rebaixamento de vez. É o torcedor São Paulino com a gente aqui participando, o grande Lucas Barrada, torcedor do Tricolor. Realmente foi uma vitória aí pra dar moral pro elenco do São Paulo. Eu percebo que a chegada do Hernanes dá uma sustentação ao time do São Paulo também, dá mais qualidade. Pra quem achava que ele não ia jogar nada aí, ó. Tá, pelo menos agora, de início, tá rendendo, né? Exatamente. Mas vamos que vamos. Seguindo com a vitória, o Palmeiras chega ao G4. Pelos critérios, está à frente do Flamengo, que tem a mesma pontuação, 29 pontos. Mas o Palmeiras brigando lá em cima mais uma vez, né? Apesar de estar em outras competições também, disputando Libertadores, tá bem no Brasileiro. E aí o Palmeiras já pega o Botafogo, né?
Direto agora na próxima? Exatamente, na próxima já é o Botafogo. Ah, já é quarta-feira, né? É, quarta-feira. Quarta-feira, depois de amanhã, dia 2. Exatamente. Botafogo e Palmeiras no Engenhão, um jogo importante. Ainda agora no domingo, passando para os jogos do domingo, olha a pegadinha aí, hein? A gente achava que a Chapecoense ia derrubar. Pois é, né? Surpreendeu muita gente, né? O Goianiense foi lá na Arena Condá e fez 2-1. Gols do Diego Rosa e do Gilvan, e o Luiz Otávio marcou para a Chapecoense. É a tal da zebra, né? É a zebra. Pode ser a zebra. Ninguém esperava esse resultado, né? Todo mundo acreditava que a Chapecoense fosse pra cima, realmente foi. Mas ele acabou levando, né? E olha, eu vi o VT, os melhores momentos aí do jogo do Chapecoense e o Atlético Goianiense. Atlético jogou os 90 minutos, viu? 90 minutos pra cima da Chapecoense. É mesmo ele? Deu canseira no time. Você sabe o que é, Zé? O Atlético Goianiense, ele sabe que dificilmente ele vai permanecer na Série A. Então ele fala, vamos jogar o que... Exatamente. Vamos jogar, vamos pra cima? Vamos pra cima e pronto, vamos arriscar tudo. O não já tá garantido, já né? tá garantido, E tem jogos que eles acabam se dando bem com essa loucura, vamos dizer assim, né? Mas vamos que vamos. Seguindo aqui com os resultados, vitória do Atlético Goianiense, que é o lanterna ainda do campeonato, com 12 pontos, mas encostou no Vitória, que tá com 13. Outros jogos ainda do domingo, nós tivemos, agora vamos falar do grande clássico, né? Corinthians e Flamengo. Terminou 1-1, mas se não fosse arbitragem, isso tem que ser falado, isso tem que ser dito, né, Zé? Se não fosse um gol anulado, poderia ter sido 2-1 pro Corinthians. Na verdade, a arbitragem esse ano deixou a desejar e muito. Vários jogos aí a gente viu. Não é só nesse jogo. Não é só nesse jogo. Mas foi contra. Exatamente. Mas foi. Prejudicou o Corinthians. Prejudicou. Todo mundo fala que a arbitragem Sou flamenguista, ajuda o mas Corinthians. prejudicou. Mas prejudicou. Exatamente. A gente viu claramente que, Sim, que o jogo não estava impedido, né? Exatamente. Mas nenhum jogador do Corinthians que estava na área estava impedido. Eu não consegui assistir essa partida inteira, eu assisti parte do segundo tempo, mas foi um jogo de muita qualidade. Eletrizante. Bem movimentado. Segundo tempo, só deu o Flamengo. O Jô marcou pro Corinthians. Na verdade, ele tinha marcado 2 vezes, né? Mas valeu um só. Teve que marcar 2 pra valer 1, viu, senhor Kiko Maravilha? E o Hever fez um baita de um golaço, hein? Que golaço, hein, cara? Voleio, não deu pro goleiro do Corinthians. Se valesse 2 aquele gol, não deu pro cara. Se valesse 2, era pra ser um 5, né, na verdade. Ó, nós queremos você, torcedor, participando. Mandando a sua mensagem pro WhatsApp da 93, tá? Manda mensagem de áudio aí, 996990093, tá bom? Daqui a pouco nós vamos comentar sobre os outros jogos que aconteceram aí ainda. Voltando a esse clássico aqui, Corinthians 1, Flamengo 1. O resultado, dá pra se dizer que melhor pro Flamengo do que pro Corinthians, porque jogou fora de casa, pontuou lá na arena... Se o Corinthians, lógico, pra ele foi vantagem, mas o Flamengo, eu acho que a importância do jogo ficou todo pro Flamengo, porque não é fácil ganhar do Corinthians com o time atual que tem, com o elenco atual que tem, todo mundo sabe muito bem disso, não é verdade? Aí jogou fora de casa e conseguiu arrancar esse empate. Mesmo um empate, né, duvidoso pra muita gente aí, e que muita gente assistiu aí. Mas eu acredito que o melhor resultado foi pro Flamengo. Não, claro, com certeza. Arrancar um resultado fora de casa, na casa do adversário, como está jogando o Corinthians hoje, não é pra qualquer time, não. O Corinthians, se não fosse pela arbitragem, lógico, tem que levar em consideração, era pra ter vencido o jogo. Mas se tivesse feito mais um gol, além desse que foi anulado, poderia estar numa situação muito boa, porque o Grêmio também deu uma tropeçada em casa. Empatou. O Corinthians podia ter disparado e aí chegado cada vez mais perto da taça. Meu amigo, se o Corinthians ganha esse jogo de domingo aí, eu vou falar um negócio pra você, aí não tinha pra ninguém mais não. O Nenê tá com a gente, ele mandou... O Profeta jogou demais, diz o Hernanes, o Profeta. Diz o Zé. E ele falou que o Kiko falou que ele não ia jogar nada, viu, senhor Kiko? Jogou muito, golaço dele. Eu vou deixar o Kiko, vai vir amanhã, ele vai responder o senhor, viu, Nenê? Um abraço pra você, Nenê. Grande São Paulino ligado com a gente aqui. E tá feliz com a vitória no final de semana, hein? Vamos falar a verdade, você tava meio preocupado. Era jogo difícil contra o Botafogo lá, né? Jogão. Meu irmão. Jogão de bola. Acho que não tinha um São Paulino que não tava preocupado. Jogo de 7 gols, meu amigo. Vou falar pra você. A gente até disse, né? Levando em conta os resultados do Botafogo nos últimos dias, nas últimas rodadas, meu amigo. Tá todo mundo preocupado aí. O Elis já tá dizendo, hoje tem Vasco em campo. O Elis já tá postando. Vasco 2-0 é o palpite pra ele hoje. Ok, Bigode, as mensagens aí, tudo certo? Tudo beleza, Bigode? Diz aí, me ajuda aí, Bigode, pelo amor de Deus, irmão. Mande mensagem de áudio pra gente aqui pro 996990093. Cadê o Urubuzala que falou que ia ganhar do Corinthians? Cadê? Falei pra vocês, rapaz, que é Corinthians. Que é Corinthians, mano. Você tá vendo aí, né? Corinthians, tá mano. Aí não dá adianta brigar comigo, não, mano. Ei, mano. Zé. Você falou que ia dar 3x1, Zé? Eu falei que ia dar 3x1. Você acha que eu não lembro, né? Não, eu falei que ia dar 2x1. Mas eu tava acreditando no 3x1.
Eu acho que você falou 3. Bom, você falou 2x1. Não, eu falei 2x1, tá gravado, eu falei 2x1. Só que depois aqui fora do ar eu falei, cara, eu tô acreditando no 3x1 ainda, hein? O Pai Galo disse que ia dar 2x1 e eu falei desse jeito, esse jogo tá com a cara de empate. É de quanto? O Pai Galo acerta quantos mesmo que você falou? É de 20 acerta uma. Acerta uma, né? Então ainda falta não foi 17, dessa vez, né? 17 pra ele acertar uma. Esse Pai Galo, eu vou falar um negócio pra você. Mais mensagem de áudio, mande o seu áudio pra todo o Nortão ouvir aqui na 93 FM. Vamos lá. Eu tinha falado, né, Kiko, que nós ia sair contra o Botafogo. Depois você puxa aí pra mim, se saímos ou não. Tá certo, tá certo. É o parceiro. Como é que é o nome? Quem que foi que mandou essa aqui, rapaz? Tem hora que some o nome aqui, meu irmão. O Cuiabano da Conveniência. Aí, Cuiabano, dito e feito, né? Saiu contra o Botafogo. Tomara que não volte mais pra essa zona aí, viu? Exatamente. Essa zona de rebaixamento é complicadíssima. Meu amigo. Ô Zé, a gente pode falar, a gente vai fazer o nosso intervalo musical aqui agora. E daqui a pouquinho, rapidinho, a gente já volta pra falar dos demais resultados do final de semana. Falar da Copa do Brasil também, que já tem os confrontos, né? E a data. Tá definidos aí? Você tá com os jogos aí? Tô aqui. Então beleza, daqui a pouco você passa pros ouvintes. O juiz pode ter errado, mas o Flamengo fez meio campo. Segundo tempo quase fez uns 3 gols. É verdade, o Flamengo jogou muito, né? Muito segundo tempo. O Coelho foi bem aí. O Flamengo foi bem. Deu pra dar uma animada, né? Foi mais de 65% de posse de bola, viu? O Diego Alves, né, o goleiro, foi bem na estreia. Foi bem. Levou um gol. Cara, aquele gol ali é difícil, frente a frente com o goleiro, é complicado de você pegar. Com a fase que se encontra o jogo ali, foi meio difícil pra ele, complicado. Mas ele teve uma boa atuação, sim. Exatamente. Diego Alves. Mais mensagem chegando, daqui a pouco a gente confere. É o nosso Esporte 93 que volta depois do intervalo musical, é lógico, né? Pra gente comentar os outros jogos do final de semana. Teve vitória do Atlético Mineiro, do Sport, empate do Grêmio contra o Santos. Ainda tem jogo do Vasco hoje e muitas outras informações daqui a pouquinho. Futebol é com a gente. Haja coração. Esporte 93. Aqui o futebol tem vez e o torcedor também. Falei pro povo mandar mensagem, já tem mais mensagem chegando, mais torcedores na área com a gente aqui na 93 FM. Ô Dias, o Tricolor não volta. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. O Tricolor não volta mais pra segunda divisão, não. O Corinthians não quis dar a senha pra nós. É mesmo, rapaz? Porque todos os times grandes caiu, o São Paulo também queria não ficar igual também, mas só que o Corinthians não passou a senha. Tá explicado. Só passou pro Palmeiras só e pro Internacional. Pois é, passou logo pro Colorado, hein? Fala pra você, é brincadeira. Outra mensagem aqui do torcedor, daqui a pouco o Zé vai estar de volta com a gente aqui, mais uma mensagem, é o Gilson. Fala, Gilson! Diga aí, Gilson. Boa tarde, amigos do esporte aí. Boa Eu sou o Gilson Paraná, flamenguista roxo, e dizendo de Flamengo e Corinthians é uma grande seleção, mas tá tendo sorte. Aquela bola na trave, devia ter entrado, e mesmo com o gol seria outro empate, né? Seria um empate, mesmo com o erro do juiz. Mas tá na hora do juiz errar também pro lado do Flamengo também, né? Mas é isso aí. Embora que ainda vamos alcançar o Corinthians ainda. Vai dar tempo de alcançar o Corinthians? Será, rapaz? Mas o que eu achei interessante que ele falou, tá na hora do juiz errar um pouquinho pra nós também, né? Só pra um não dá. Que coisa. Um abraço para todos os torcedores ligados. Ontem nós tivemos também uma vitória do Atlético Mineiro, 2-0 pra cima do Coritiba, gols do Fábio Santos e também do Rafael Moura. Parece que o Galo começou a dar uma reagida, né? O Micali assumiu, agora teve um pouquinho mais de tempo para treinar, deve estar colocando a sua filosofia agora, o seu plano de trabalho em campo, né? E dá a impressão que começou a dar resultado. Porém, o Coritiba tá numa fase complicada, né? Não dá pra ter muita noção baseado nesse jogo contra o Coritiba, da atuação do Atlético Mineiro. Mas uma vitória importante do Atlético, do Galo, 2-0 pra cima do Coritiba. O Galo que vinha numa sequência de derrotas. Fora de casa ganhou, sinal que o treinador conseguiu um resultado melhor, o Micali, né? Que assumiu há pouco tempo, né, Zé? Exatamente. Mas é assim mesmo, cara. Eu comentei até no começo do campeonato que esses times pequenos iam fazer muito no início da competição, né? E fizeram, né? Todos os times praticamente. A gente pode até nomear o Avaí e outros times como o próprio Curitiba, né? A própria Chapecoense, que também cresceu e muito depois dos investimentos financeiros que que fizeram depois daquele acidente. Mas isso aí é regra, né? É questão de tempo mesmo. É questão de tempo. Sim, Nós temos um time que está mostrando muito porque veio para o Campeonato Brasileiro esse ano, que é a equipe do Sport.
Sim. mesmo sem os dois principais atacantes nesse fim de semana, jogou demais. Jogou demais contra o Bahia e fez 3-1 fora de casa na casa do Bahia. Ronaldo Alves marcou, Everton Felipe. Esse menino faz tempo que eu escuto falar dele lá no Jogou no muito, esporte. hein? Jogou esse muito. É habilidoso esse Everton muito Felipe. habilidoso. E o Lênis marcou também. E quem é o treinador? Aquele que todo mundo falava que já deu pra bola. Exatamente. Que não rendia mais nada. Vanderlei Luxemburgo. Calando né? a boca de muita gente. Porque se você pegar o elenco do esporte, tem grandes nomes aqui? Não tem. O André é o mais famoso que eu me lembro agora. O Mena, que teve passagem pelo Santos, pelo Cruzeiro. E outros jogadores que... O Mena, eu acho... Diego Souza, Diego Souza, é o mais famoso, Souza, né? E o André, que são os dois melhores jogadores. Exatamente. Mas é um time organizado, né? E aí o Luxemburgo tá conseguindo fazer esse time render. Taticamente em campo é um time bom. É um time bom. Mais completo hoje desses outros times. Não vou dizer que vai chegar um título, mas pode pintar até no G6. Ele já tá no G6. Não, né? ele já está no G6. Já tá no G6. Eu falo no final da competição, né? Exatamente. Pode pegar um G6 aí tranquilamente. Ele é o sexto com 27 pontos. Tá entre os melhores da competição. À frente do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro e Companhia Limitada. Atlético Mineiro, Ponte Preta que também. O Chorão mandou, rapaz, eu acho que eu vou embora desse país, viu? Por que, Chorão? A insegurança tá tão feia, mas tão feia que roubaram até o Corinthians. O Chorão que tá mandando pra gente. Torcedor Chorão, aí Chorão mesmo, agora eu vi, cara. Enquanto você tava ali antes, no intervalo, o torcedor mandou uma mensagem aqui, falou que era pra ter sido empate, na verdade, que se a bola que bateu na trave do Flamengo entra, era pra... E o juiz... Diego perdeu um gol, só ele a trave. Só que aí já mandaram a resposta. Quase gol não é gol. Se fosse 2-0 é outro jogo. O Anderson mandou aqui pra gente. Exatamente. Mas vamos seguindo que a gente tem que concluir Guerreiro aqui o nosso perdeu um golaço. Guerreiro perdeu e o Diego também. Perderam dois golaços. O Cruzeiro ficou no empate 0-0 contra o Vitória. A gente nem vai comentar, não merece, né? Empatou 0-0, a gente nem comenta. Tá aí, perdeu a oportunidade de pontuar o Cruzeiro. O Grêmio que empatou com o Santos. 1-1 em casa, com o gol do Fernandinho e o Santos com o gol o Santos que abriu o placar com o David Braz. Abriu o placar e o Grêmio veio em poucos minutos. Acabou deixando o placar igual em 1-1. Jogou muito o Grêmio. Só que eu vi dois times jogando iguais ali. Sim, jogaram praticamente iguais. O Santos foi preparado para enfrentar o Grêmio. Armou um sistema defensivo, uma compactação, né? Santos cresceu muito depois daquela marcação para cima do Grêmio. Mesmo assim, o Grêmio conseguiu triangulações, conseguiu envolver o Santos em alguns momentos, mas o Santos tinha um contra-ataque rápido. O Santos cresceu muito depois daquela vitória na Copa do Brasil contra o Flamengo. Melhorou muito de lá pra cá. Bastante. O Dorival tá lá, né? É o Dorival. Dorival Júnior. Exatamente. Sempre gostei do... Eu não digo que ele por muito tempo... É o Levir Coupe, não o Dorival. Levir Coupe. E é um time fraco, não é um time forte, né? Não é um time pra dizer aquele timão, o Santos tá aquele timão. Mas jogou tem certo. Bons nomes, as duas últimas partidas, tanto pela Copa do Brasil e agora jogou bem. Lucas Lima, tem um timaço o Santos. Os dois times, né, se equiparam mais. Só não tem zaga, tá igual o Flamengo. O Grêmio tá jogando um dos melhores, o melhor futebol hoje, vamos dizer, em termos de toque de bola, de domínio, eu imagino que seja o Grêmio, pelo que a gente acompanha nas partidas. Mas o Santos foi muito bem ontem, conseguiu neutralizar e até o Renato Gaúcho pegou no pé do time do Grêmio ontem, que era pra chegar com um pouco mais de intensidade. Eu não vou falar o que ele falou aqui pra não ofender as freiras. Um abraço a elas também. Mas é isso. Agora são 4h31, ficou no 1-1, resultado melhor pro Santos do que pro Grêmio, fora de casa pontuou, mas o Grêmio continua ali na segunda colocação com 33 pontos. Hoje nós teremos um jogo, só vale um destaque aqui, que o jogo Ponte Preta e Fluminense teve que ser adiado pro dia 9 de agosto. Infelizmente, um dos filhos do Abel Braga, se não me engano, mais novo, né? 19 anos, ele mais novo. Faleceu, né? Caiu de um prédio, sacada, né? Exatamente, de lamentavelmente 6 andares. E acabou morrendo, aí por isso adiaram esse jogo aí. E ele foi inclusive bastante homenageado em praticamente todas as partidas que fizeram aí um minuto de silêncio, merecido. Hoje, segunda-feira, o Vasco pega o Atlético Paranaense no Raulino de Oliveira. Hoje essa partida é um jogo, eu diria, complicado pro Vasco, viu? Por mais que vem aí na cola do G6 aí o Vasco. O Atlético Paranaense costuma dar uma engrossada. Lembra do Corinthians aí foi na Arena, se não me engano agora? Exatamente. Complicou pro Corinthians. O Vasco veio de uma vitória, né? Contra o Atlético Mineiro. Pois é. Venceu 2-1 na última partida do Atlético Mineiro. Deixa eu passar o time do Vasco aqui. O Vasco joga hoje com Martin Silva, Jomar, Rafael Marques, nas laterais Gilberto e Ramon, no meio Bruno Paulista, Jean, Matheus Vital mais à frente, Paulinho, Guilherme Costa e Paulo Vitor.
Esse é o time do Vasco que vai enfrentar hoje à noite o Atlético Paranaense. Em Volta Redonda o jogo, hein? E aí, você acha que o Vasco consegue uma vitória hoje? Eu aposto uma vitória do Vasco magrinha, mas... Eu vou jogar um empate de 1-1, hein? Empatezinho? 1-1, empatezinho. É possível. 1-0 pro Vasco hoje. Como é que é? Dizem, os corintianos choram, mas o Corinthians ganhou um Brasileirão quase inteiro. Foi favorecido pela arbitragem, era sempre. Lembra aquela vez contra o Inter? Eu não vou nem lembrar esse negócio aí, que senão vai contra o Inter não, né? Essa história... aconteceu. Fazer o quê? Essa história é mais ou menos que nem a história do Mundial do Palmeiras. A história quando não vai você começa mudar. a mexer. Exatamente. Ai. Mas é isso. Dá uma passada rapidinho aqui na Copa do Brasil, diz? Vamos passar aí os confrontos que a gente tem que fechar o Sport. Quarta-feira, dia 16, Botafogo e Flamengo. Olha só, Flamengo e... Semifinal, né? Exatamente, é a semifinal, né? O Flamengo e o Cruzeiro vão ter a chance de decidir em casa. Rapaz, isso é uma boa vantagem, viu? É uma boa vantagem. Para os dois times. Exatamente. Pros dois times. O Flamengo e Cruzeiro jogam a segunda em casa, então. Exatamente. Joga a segunda em casa. O primeiro jogo vai ser no Engenhão, Botafogo e Flamengo, quarta-feira, dia 16. Sim. Né? E o segundo jogo vai ser no campo do Flamengo, lá no Ninho do Urubu, na quarta, dia 23. E aí o bicho vai pegar. E eu vou falar um negócio pra você. Mesmo dia, quarta-feira, dia 16. Cruzeiro. Grêmio e Cruzeiro. Na Arena? 16 de agosto, exatamente. Né? Primeiro jogo. Aí depois o Cruzeiro joga em casa, no Mineirão, né? Dia 23 contra o Grêmio. Os times que jogam em casa a primeira tem que fazer um bom resultado, viu? Praticamente. Senão... apesar de que tem aquele gol qualificado, isso e aquilo, que você faz um golzinho fora de casa já dá uma melhorada, né? Exatamente. Por isso a vantagem desses times, né? Exatamente. Zé, então é isso. Eram essas as informações. Quero te agradecer mais uma vez pela presença aqui. Amanhã eu acho que estaremos com o Kiko Maravilha também junto aqui no nosso Sport 93. Aí. E obrigado você, torcedor, pela sua audiência também. Esse foi o nosso Sport 93. Eu fico imaginando o Kikão torcendo, cara. Torcendo pro time dele. Não, ele ficou de cara hoje cedo e com razão, ele né? Não tava bem não, né, cara? Passaram a mão no timão, que é isso, que maravilha. Futebol é com a gente.